Olá pessoal, sou Viviane, doutoranda do programa de pós-graduação em Letras pela UniOeste de Cascavel. A minha graduação em Letras, Português e Espanhol, formada pela mesma instituição. E eu estou assim realmente muito feliz, por poder participar de uma disciplina que veio assim enriquecer o nosso mundo feminino, tendo a apresentação de diversas mulheres importantes que fizeram a diferença, trazendo voz a esse universo, Bom, a minha contribuição para a disciplina é falar um pouco sobre a vida de uma escritora mexicana, conhecida como Sor Juana Inés de la Cruz, que teve um papel muito importante na luta dos seus direitos enquanto mulher, E a história da mexicana Juana, também conhecida como a Fênix mexicana, é fascinante e simboliza as diversas privações, desafios, humilhações, jogos de poder e violências vividas pelas mulheres ao longo do tempo, Então, tendo esse desafio de trazer à luz mulheres que ficaram muitas vezes esquecidas, E conhecer a vida e a obra de uma mulher latino-americana que em pleno período colonial mexicano e da Inquisição, ela revolucionou o que se entendia por ser a mulher do século XVII. De origem indígena espanhola, sem posses, nome, nem contatos, foi uma religiosa católica, escritora, poeta, dramaturga autodidata, que enfrentou os homens poderosos do governo espanhol no México, assim como a autoridade eclesiástica local, que quase levou à fogueira justamente pela resistência frente às regras que regiam a vida das mulheres, dentro ou fora da igreja. Nascida em Nepantla, no México, em 1651 e falecida em 1695, ela entrou para a história como a irmã, a Sor Juana Inés de la Cruz, uma freira da Ordem das Jerônimas, tendo sido considerada uma das mentes mais brilhantes de sua época. E ela era uma escritora e poeta, questionadora dos temas religiosos. Ela chegou a ser ameaçada e condenada à fogueira. Seus poemas, assim como suas peças de teatro, foram dedicados aos mais variados temas, Eram apreciados pela corte espanhola, também pelos vice-reis, que governavam a Nova Espanha, que era chamado o México, de então. Mas assim, apesar do seu prestígio, do reconhecimento de sua inteligência por muitas pessoas, ela teve que combater a inveja dos homens que estavam ao seu redor, E o poema, que eu escolhi para fazer uma breve análise se chama Hombres Necios, E justamente assim, esse poema, ele expõe essa desigualdade, essa injustiça, dos quais a mulher é vítima, do machismo, da discriminação feminina. Então assim, Sor Juana foi escritora do gênero lírico, da prosa durante o século de ouro espanhol, e seus poemas têm um tom apaixonado, intelectual e acusatório. E os homens, falando desse poema, eles acusam as mulheres de defeitos que eles mesmos causaram e lhes tiram o direito de voz, Então o poema critica os homens que na realidade não passam de crianças, além de querer que as mulheres sejam virtuosas para eles, mas depois a culpam, Então assim, o tema do machismo, tendo mulheres como objetos sexuais e a discriminação ainda formam parte desse cotidiano, Então assim, eu vou ler algumas estrofes do poema, para que possamos conhecer um pouquinho mais dessa incrível escritora. Homens nécios que acusais a mulher sem ter razão, sem ver que sois a ocasião daquilo de que a culpais. Se com ânsia sem igual solicitais seu desdém, por que quereis que hajam bem quando as incitais ao mal? Guerreais a resistência e logo com gravidade dizeis que foi leviandade o que fez a diligência. Quereis com presunção nécia achar a que perseguis, se para a noiva Thaís, se para a amante Lucrécia. Que
que o humor pode ser mais raro que o que falto de conselho. Ele mesmo embaça o espelho e clama por não ver claro? Ante o favor e o desdém, tendes condição igual. Clamar se vos tratam mal, zombar se vos querem bem. Toda opinião sua é insana, pois a que mais se recata, se não vos admite, é ingrata, se vos admite, é leviana. Bom, então, esse poema critica os homens, né, que cativados por uma mulher, a veem culpada justamente por desencadear, né, as suas paixões. E para os que gostam e querem conhecer um pouquinho mais sobre a história dessa mulher maravilhosa, eu indico a série da Netflix, que é chamada Juana Inés, né, que traz assim a oportunidade de conhecê-la através de um canal mexicano, né, que ela lançou em 2016, e a série retrata a vida da Juana Inés de la Cruz, que é vista como um referencial, né, dentro do início da literatura mexicana na língua espanhola. A produção é uma ficção que mostra principalmente a relação entre a hierarquia clerical e a vontade da freira Juana em desenvolver-se intelectualmente em uma época que somente os homens podiam ingressar na universidade e a mulher era totalmente inferiorizada, né? Então, assim, a série se inicia com a Juana ainda adolescente, em busca de um lugar na corte, onde, segundo a sua tia, ela poderia arranjar um marido, mesmo pobre, sem apoio, né? Ela tornou-se a dama de companhia da vice-rainha da Nova Espanha, mas o seu sonho realmente era o quê? A universidade. Inclusive, ela se vestia, né, de homem para assistir às aulas. Ela leu os clássicos gregos e romanos, teologia, e também ela estava sempre atenta ao que a ciência produzia, né? E assim, um dos momentos mais incríveis da série, né, se dá quando Juana, num momento de atrevimento, mas um atrevimento na visão dos homens, né, pede para ser a tutora, né, no caso a professora da filha dos vice-reis. Então, os religiosos, né, que eram todos homens responsáveis pela instrução da corte, né, começaram a rir e logo tentaram se organizar para testá-la, né? E para essa prova, né, são chamados os homens considerados os mais inteligentes, os mais astutos do México, né, que na verdade queriam humilhá-la, né, esperando que a freira tivesse dúvida diante dos questionamentos, né, que seriam feitos pela banca. E não é o que ocorre. E Juana se apresenta muito segura, né, muito inteligente diante da banca, né. Então, assim, ela foi vítima de uma chantagem, inclusive, por parte de religiosos que a invejavam por estar na corte da cidade do México, né. Então, e ela era acusada de ser filha bastarda, o que demonstra ali o preconceito, né, contra as mães não casadas, seus filhos, mesmo que fosse só um boato, né. Então, dessa forma, ela decide, né, abandonar a corte e optou pela clausura. Até porque ela acreditava que na vida religiosa, né, que seria oferecida a ela, era uma oportunidade, mesmo que limitada, ela poderia ter um estudo, né, e uma reflexão às mulheres, né. E eu também teria uma outra indicação, né, de um filme argentino, baseado agora nos relatos, né, nos estudos de Octavio Paz, que se chama Yo, la peor de todas, que também retrata a vida da obra de Juana. Tá? Bom, então vimos que Soror Juana Inés de la Cruz, ela causava um certo estranhamento, né, por ser uma das primeiras mulheres a enfrentar uma sociedade extremamente conservadora e machista, né, o que realmente era um absurdo para a época, todas as atitudes tomadas por ela, né. Então eu decidi trazer esse poema para conhecimento e divulgação dessa mulher que lutou tanto pelos seus ideais, porque ainda é um tema relacionado aos dias de hoje, né. Então, atualmente é mais aceitável as mulheres expressarem as suas opiniões, mas não é aceitável durante a época da Soror Juana Inés de la Cruz.
Então, é por isso essa importância, né, de estudar suas obras, dar crédito por ter a força de clamar por seus direitos enquanto mulher e deixando sua marca registrada na história, por mais difícil que tenha sido, né? Então, foram essas, né, as minhas contribuições a partir de nossas aulas, e eu gostaria, né, de agradecer em especial ao professor idealizador da disciplina, o professor Antônio Donizete, as professoras Alexandre e Simone, que assim, nos proporcionaram momentos de discussões muito relevantes, né, sobre o papel da mulher dentro da sociedade. Então, eu termino com uma frase, né, da Sor Juana Inés de la Cruz: no estudio por saber más, sino por ignorar menos. Obrigada.